anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Só voz, de mãos dadas e abraçados em comunhão a Cristo, iremos adorar e entoar um novo canto de coração. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus, espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Juntos iremos proclamar nossas palavras e certeza do teu amor. Que a UPA possa demonstrar fidelidade sempre a Cristo Salvador. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos anunciar no Brasil o Evangelho de Jesus e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é, e espalhar pros quatro cantos. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor. Boa noite, galera animada do nosso Brasil, upeiros de plantão. Que dia especial, essa é uma live muito especial, sim, dia 12 de agosto. Isso faz menção a algo que aconteceu há muitos anos atrás e que para nós realmente é um motivo de grande alegria. São 161 anos de história de presbiterianismo aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos ouvir e falar muito sobre isso. Por isso, fica ligado, continua conosco. Nesse exato momento, o que eu quero que você faça? Simplesmente identifique de onde você está falando. Atenção, upeiros e líderes de plantão. De onde você fala conosco? Qual estado? Coloca aí, estado ou cidade. E o Arthur vai colocar aqui na tela e a gente vai dar as boas-vindas para todos aqueles que conosco aqui estão. Enquanto você escreve aí, Arthur, quem comigo está também aqui hoje é o nosso presidente. Por favor, presidente da Confederação Nacional dos Adolescentes. Vamos lá, presidente, saudações iniciais. E aí, boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Uma live muito especial hoje, 161 anos, né, da nossa IPB. E eu acho que a gente vai poder aprender muito sobre a nossa história da IPB. Então, justamente, olha aí, já tem gente aqui. Justo, já tem gente de Palmas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Gabriel lá do Rio de Janeiro, Altair de Ouro Preto, Rondônia. Quem mais? Coloca para nós aí, Arthur. Sidnéia de Jauru, Guilherme de Mogi das Cruzes, lá de Manaus, olha aí, de São Paulo, Cajuru, Alto Jequitibá, o nosso secretário sinodal, André Erinja, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco, realmente, nós vamos ser invadidos aqui por todos os adolescentes e líderes, isso no bom sentido. Sejam todos muito bem-vindos. Essa sala é nossa, é para realmente a gente crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos crescer através do contexto histórico. Tá bom? Daqui a pouco eu apresento para vocês um convidado muito especial. Mas, Cadu, quem está conosco hoje pela Confederação Nacional dos Adolescentes? Apresenta para nós. Hoje também está com a gente a nossa vice-sul, a Bia, lá de Santa Catarina. Se apresenta aí, Bia. Oi, gente, boa noite. Muito feliz em estar de volta com vocês nesse dia tão alegre, dia de festa, de aniversário da IPB. Compartilhem aí no grupo da UPA Local, com todos os seus amigos, se vocês querem aprender e celebrar com a gente esse aniversário tão especial.
Muito bem! Realmente estamos felizes por poder compartilhar com vocês, logo no dia oficial de comemoração dos 161 anos de presbiterianismo aqui no país. Olha, não foi calculado, certo? Aconteceu. A gente chama isso também de Jesuscidência. Coisa boa, hein? Estarmos juntos aqui para aproveitar essa ocasião. Já tivemos ainda há pouco um pronunciamento oficial da nossa querida Igreja Presbiteriana através do Supremo Conselho do nosso presidente, né? O reverendo Roberto Brasileiro. E agora nós continuamos estas celebrações. Eu sei que a mocidade, sabe, Bia? Descobri que a mocidade também nesse mesmo horário está fazendo uma outra live especial histórica também. Olha aí que coisa interessante. Então as sociedades, as forças de integração fazendo acontecer e juntos a gente cresce nesse conhecimento tão especial, né? Do que Deus tem feito ao longo da história na vida de muitas pessoas, homens e mulheres, tem levantado homens e mulheres para serem canal de bênção, o anúncio do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que coisa boa! Mas agora nós vamos voltar e, providencialmente, nós vamos assistir um vídeo que está aqui comigo, tá, Arthur? É aquele que eu vou projetar. E esse vídeo conta a nossa história. Hoje nós vamos para o 4º capítulo dessa história. Na verdade, o presbiterianismo não surgiu aqui no Brasil, se você não sabia disso, tá bom, adolescente? Mas ele já existe muito tempo antes, há mais de 100 anos, na verdade. Então, nós precisamos, se você quiser acompanhar os outros 3 capítulos, dá uma olhadinha nas lives anteriores, das quartas-feiras, às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, nós estamos às 21, mas dá uma olhadinha lá nas lives de quarta-feira às 20 horas e você vai ver os outros 3 capítulos dessa história, da nossa história em quadrinhos. E hoje nós vamos para mais um capítulo. Coloca para nós aí, por favor, Arthur. Eu vou dar o play aqui para a gente assistir mais um capítulo. Acompanhe. Agora nós já chegamos naquela parte da história onde o presbiterianismo chegou nos Estados Unidos. Então, vamos ouvir. Sabia que as universidades de Harvard e Yale foram fundadas pelos puritanos? Perdão, galerinha, uma falha técnica. Vamos começar aqui de novo. Ficou sem som, mas vamos do início de novo. Um dos eventos mais decisivos para a história do movimento reformado foi a implantação da fé calvinista nos Estados Unidos da América, de onde a mesma se difundiu para muitas outras partes do mundo, inclusive o Brasil. O calvinismo foi levado para a América do Norte por alguns grupos de europeus, entre eles os puritanos ingleses e os presbiterianos escoceses com alguns irlandeses. Os primeiros a chegarem em 1620 foram os puritanos, que fugiam da intolerância religiosa na Inglaterra na época do rei Tiago I. Eles se fixaram na região da Nova Inglaterra, fundando, entre outras,
as colônias de Massachusetts e Connecticut. O puritanismo americano manteve-se estável até meados do século XVIII, na época do importante avivamento conhecido como o Primeiro Grande Despertamento, onde conhecemos o notável pastor e teólogo Jonathan Edwards. Nos Estados Unidos, os puritanos fizeram bastante coisas. Além de fundarem colônias e congregações, criaram instituições de ensinos voltadas para a preparação de pregadores. Você sabia que as universidades de Harvard e Yale foram fundadas pelos puritanos? Pena que ao longo dos anos elas foram secularizadas. Mas apesar dessas perdas, se esforçaram por manter a sua identidade. Em reação contra a liberalização de Harvard, criaram o Seminário de Andover em 1807, o primeiro dos Estados Unidos. Mas o principal grupo formador da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos foram os escoceses, que haviam se fixado no norte da Irlanda e posteriormente emigraram para a América. Durante o século XVIII, pelo menos 300 mil cruzaram o Atlântico, indo radicar-se principalmente nas colônias centrais. Na Pensilvânia, eles fundaram a cidade de Pittsburgh, por muitos anos considerada a cidade mais presbiteriana dos Estados Unidos. Os escoceses também fizeram bastantes coisas por lá, sendo que alguns deles estão marcados na história dos Estados Unidos da América. O reverendo Francis McKinney foi um dos grandes líderes na época, tanto é que ficou conhecido como o pai do presbiterianismo americano. Fundou diversas igrejas e viajou extensamente incentivando os presbiterianos. Sob a liderança de McKinney, foi organizado em 1706 o Presbitério de Filadélfia, o primeiro do país, com a presença de 7 pastores e alguns presbíteros. Em 1717, a existência de 3 presbitérios permitiu a criação do Sínodo de Filadélfia. Na época, a denominação tinha apenas 19 pastores, 40 igrejas e cerca de 3.000 membros. Em 1729, foi aprovada a Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster como os padrões doutrinários do Sínodo. Durante a Revolução Americana, os presbiterianos tiveram uma atuação destacada, muitos deles tendo lutado na Guerra de Independência. O reverendo John Witherspoon, um escocês que foi presidente no Colégio de Nova Jersey, a futura Universidade de Princeton, tem o seu nome lembrado até hoje, pois tem a sua assinatura registrada na Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Por volta de 1800, as igrejas iniciaram um trabalho cooperativo que durou 40 anos. Isso resultou na criação de muitas igrejas em vários estados. Em 1837, a Igreja Presbiteriana tinha crescido para mais de 2.000 pastores, quase 3.000 igrejas e mais de 200.000 membros. Infelizmente, ao longo dos anos seguintes, o presbiterianismo nos Estados Unidos foi marcado por vários conflitos e divergências teológicas, causando divisões nas igrejas. Vou te explicar. Havia a Igreja do Norte e a Igreja do Sul. Ambas eram conservadoras e tinham seus padrões baseados nos símbolos de fé de Westminster. Porém, no decorrer dos anos seguintes, a Igreja do Norte começou a se desviar e a abraçar o liberalismo teológico, que dizia que algumas coisas da Bíblia eram relativas e que por isso o que era feito na época dos apóstolos, por exemplo, não era necessário fazer hoje. A Igreja do Norte começou, então, a revisar a Confissão de Fé de Westminster, visando retirar vários pontos do calvinismo histórico. No ano de 1967, abandonou de vez a Confissão de Fé de Westminster, criando a própria confissão, conhecida como a Confissão de 1967. A Igreja do Sul permaneceu conservadora e lutou para manter as tradições reformadas e bíblicas, mas somente até a década de 1960. Em seguida, se uniu à Igreja do Norte, fundando a atual Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América,
a PCUSA. Assim, o liberalismo teológico tomou conta da igreja aos poucos. Ao longo do século XX, a PCUSA foi dominada pelo ecumenismo e por uma grande variedade de temas políticos e sociais, como feminismo, aborto e homossexualismo. Nas últimas décadas, essa igreja passou a experimentar forte declínio numérico, que tem persistido até o presente. Mas antes de toda essa confusão, no ano de 1837, foi criada a Junta de Missões Estrangeiras. Essa junta enviaria o reverendo Ashbel Green Simonton ao Brasil em 1859. Finalmente, meus caros amigos, estamos chegando ao Brasil. Curioso para saber como nossa igreja começou por aqui? Então, fique atento ao próximo episódio. Até a próxima. Estamos de volta, estamos de volta. Então, se você conosco essa bela história, você já deve ter percebido que a nossa história ela tem muito valor agregado. E, é claro, me perdoem naquele primeiro momento por ter voltado ao início da nossa história em quadrinhos, porque ela é muito rica em valor, a gente precisa compartilhar. Mas tudo deu certo, acredito que você ouviu daí, e agora a gente continua, porque o momento agora é aquele momento do slide, Arthur, onde a gente coloca perguntas e respostas. Por favor, coloca o slide para nós, Arthur. Isso, esse mesmo. Durante a semana nós fizemos um quiz dando aos adolescentes, através das nossas redes sociais, especificamente ali o Instagram, o UPA Oficial, a oportunidade de você levantar perguntas toda quarta-feira, ou terça e segunda-feira você pode fazer isso, e na quarta-feira a gente apresenta essas perguntas aqui para os nossos convidados, né? Hoje nós temos um convidado, queria apresentá-los para você nesse exato momento. Por favor, coloca todo mundo na tela para nós, Arthur, e deixe-me apresentar aqui para vocês o reverendo Hélio. Eu tenho o prazer de dizer que é o meu amado e querido mestre, estudei com ele no Seminário Presbiteriano Brasil Central, lá em Goiânia, e ele nos dá a honra nessa noite, nessa live especial, estar aqui conosco para justamente, de uma forma assim, descontraída, alegre, juntamente conosco, responder essas dúvidas existenciais de nossos adolescentes sobre história do presbiterianismo. E vamos que vamos, seja bem-vindo, por favor, reverendo, suas considerações iniciais. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, comemorando 161 anos da história da nossa amada IPB. Que bom, é muito bom. Prazer é todo nosso tê-lo aqui. E a gente vai caminhar direto para aquilo. Não se sinta pressionado, a galerinha gosta de fazer perguntas difíceis, né? Você já deve ter percebido. Mas são perguntas importantes. Então, por favor, Cadu, nos lidere agora nesse momento. Vamos lá, galera. Primeira pergunta, pergunta número 1. Reverendo Hélio, quando surgiu o presbiterianismo no mundo? Muito bem, a nossa herança histórica vem lá do período da Reforma Protestante. O presbiterianismo vai surgir na Escócia em 1561, quando o parlamento escocês resolveu que implantaria, ainda que fosse pelo preço das suas próprias vidas, o protestantismo na Escócia. O presbiterianismo é filho do calvinismo de Genebra, de João Calvino. John Knox havia sido aluno de João Calvino em Genebra, ali por volta de 1559. O marco do início do presbiterianismo é o retorno de John Knox do continente europeu para liderar a reforma na Escócia a partir de 1561. Então, se eu fiz os cálculos corretamente aqui, enquanto você citava a data, nós, enquanto presbiterianos do Brasil, temos 161 anos, mas enquanto presbiterianos no mundo, 459 anos de história, de existência aí. Olha aí que fantástico. Já não são 2 dias, hein, gente? Olha, não são 2 dias, são muitos dias. É muita história para se contar. Não falei no início da live que a nossa história ela tem um valor especial e a gente precisa olhar para trás e perceber como Deus levantou homens e mulheres e fez deles realmente instrumentos de sua graça no nosso meio, para que esse evangelho um dia chegasse até nós
através dessa denominação que tanto queremos bem e amamos, chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitos plantaram, e agora a gente está colhendo. Agora também estamos plantando para que futuramente outras pessoas possam colher, né? Mas vamos que tem muita pergunta boa ainda para ser respondida. Vai lá, Bia, tá contigo. Pergunta 2. O que levou Simonton a vir para o Brasil, mesmo sabendo que aqui ele enfrentaria a epidemia da febre amarela? Essa pergunta é especial. É uma pergunta bem pastoral também, porque o que motiva o missionário a sair da sua terra para outro lugar que ele não conhece é o amor por Jesus. Se você ler 3 João, versículos 5 a 8, diz que a igreja deve se comprometer com aqueles que deixaram tudo por causa do nome do Senhor Jesus. Simonton tinha convites de boas igrejas para ter uma promissora carreira pastoral nos Estados Unidos, mas ele sentiu que ele deveria sair. Ele até escreve no seu diário: enquanto muitos ficam, por que eu deveria ficar? Porque muitos se recusam a ir, por que eu também vou recusar? E aí ele resolveu aceitar o chamado e ele veio para o Brasil, mesmo sabendo que aqui havia, de tempos em tempos, a manifestação da febre amarela. Ele e tantos outros missionários que vieram e que deram a sua vida pela pregação do evangelho aqui, inclusive sendo acometidos por essa febre amarela. Ele mesmo foi um deles. É curioso a gente pensar sobre isso, porque estamos vivendo uma pandemia, né? Olha que interessante isso. Algo semelhante, só que, claro, em outra proporção, uma proporção mais reduzida, especificamente aqui na América do Sul, foi, naquele tempo, para Simonton, a febre amarela. Mas o contexto é muito semelhante, e a gente não deixa de fazer comparações quando imagina a vinda dele para cá. Por quê? Porque a febre amarela não tinha cura para aquela época, como a gente ainda está procurando a cura para o Covid aí, algumas tentativas e algumas possibilidades estão surgindo, mas era algo que nem existia a possibilidade de cura ainda. Você pegasse, com certeza, era a confirmação de sua morte, né? E ele sabia disso. Eu entendo também, reverendo Hélio, que eu acho fantástico, assim, ouvindo o senhor falando, e vem ao meu coração uma outra segurança. A segurança do chamado de Deus para esse ministério e para a vida dele. Ele entende e percebe, é lá que o Senhor me quer, é para lá que eu vou. Né? Esse negócio tem que ser muito divino, tem que vir do alto, porque ele tinha todos os motivos para estar lá, bem formado, habilitado, tinha igrejas que com certeza o desejavam por lá, bem preparado, em Princeton, olha aí. Não foi assim, igual o pastor Esdras ali, que estudou no seminário presbiteriano, apesar de muito valor, e eu valorizo muito o SPBC, mas é bem diferente, né? Já imaginou estudar ali ouvir Rod pregando, Charles Rod pregando? É um negócio extraordinário. Deus usou, realmente, preparou e enviou alguém que entendeu o chamado e não negou, pelo contrário, assumiu de frente. Não sabia falar português, tinha que viajar 55 dias de barco para chegar aqui. O desafio era monstruoso. Não era só febre amarela, mas a gente imagina que realmente a gente só responde esse chamado quando entende que ele vem do alto e vem de Deus. E ele realmente respondeu positivamente. Graças a Deus. Aí estamos nós, então, experimentando os benefícios disso. Cadu, temos mais, não temos? Vamos lá, temos sim. Pergunta número 3. Como nossos irmãos pioneiros sabiam que a IPB tinha como base a palavra de Deus? Essa pergunta eu fiquei na dúvida quando eu olhei a respeito dela. Eu confesso, como é que ele sabe? Bom, eu acho que ele está imaginando, aqui eu imagino, reverendo Hélio, eu imagino que quem questionou quem fez essa pergunta, está crendo que realmente a IPB tem como base, e realmente tem, a palavra de Deus. Agora ele quer saber Como é que os nossos irmãos pioneiros entendiam isso. Será que eles tinham essa mesma segurança e tudo? A fé reformada sempre teve um compromisso muito profundo e enraizado nas Escrituras. Simonton recebeu um preparo doutrinário e teológico da primeira linha que poderia ser oferecido nos Estados Unidos, que foi no seminário de Princeton naquela época. Ele estava muito bem preparado e toda essa questão da vocação, da evangelização do mundo, do enviar obreiros, era o que estava forte naquela época, e todos eles estavam
vamos dizer assim, estavam embasados naquela grande convicção de que Deus amava as nações e estava enviando o seu povo. Lembre que, embora Simon tenha vindo para o Brasil em 1859, o grande despertamento missionário do protestantismo estava fazendo apenas 60 anos, pois foi em 1792 que William Carey abriu o chamado Grande Século das Missões Protestantes, indo para a Índia. Só para ter uma ideia, nós vimos aí no quadrinho que a Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Americana foi organizada em 1837. O Brasil foi o 6º país que recebeu missionários da Igreja Norte-Americana. Simon, a princípio, queria ir para a Venezuela, e na hora de escrever a sua carta pedindo para ser enviado como missionário, ele deixou a Venezuela de lado e disse: eu quero ir para o Brasil. Ainda bem, já imaginou se ele tivesse vindo para a Venezuela? Talvez teria sido bênção, não estaria daquele jeito como está hoje. Olha uma crítica aqui pública, hein? Quem sabe? Mas realmente tem sido algo, de certa forma, abençoador, não só para a Igreja Presbiteriana. Somos mais de 1 milhão aí de membros, né, oficialmente tido pelo Supremo Concílio, nas estatísticas, né? Mas isso, perto de um Brasil de 200 milhões de pessoas, pode parecer pouco demais, mas isso faz uma diferença quando as pessoas certas estão nos lugares certos pelas razões certas. Em alguns pontos de liderança e de governança, isso faz traz muito mais senso de justiça, muito mais senso de paz. Assim, esperamos que também, por meio de homens e mulheres, o nosso país experimente mais dessa justiça e dessa paz. Sonhamos, desejamos, oramos por isso, suplicamos isso a Deus, né? Obrigado pela resposta, Rev Hélio. Vamos, que ainda tem mais perguntas hoje. Eles bombardearam, foram muitas perguntas hoje. Vamos lá. Vamos lá, pergunta 4. Qual o papel das mulheres na história do presbiterianismo no Brasil? Segura aí, Rev. Essa não escapa também, não. Vamos lá. Na história da igreja cristã no mundo inteiro, sempre as mulheres teve uma participação importante e abençoadora. Um detalhe curioso da importância das mulheres na história da IPB é a própria conversão do primeiro pastor brasileiro, que é o José Manuel da Conceição. Nós lemos nos livros de história da IPB que quando Conceição visitou o casal reverendo Alexander Blackford e a sua esposa, a Elizabeth Blackford, que era irmã do Simonton, e ali tomando um cafezinho com ele, de repente a Elizabeth se voltou para o José Manuel da Conceição e perguntou: por que o senhor não vem para o protestantismo de vez, uma vez que o senhor já é conhecido como padre protestante? O José Manuel da Conceição disse que levou um susto de ver aquela pergunta feita por uma mulher. Ela teve coragem de fazê-lo, né? E logo depois, quando se encontra com Blackford, ele já se encontra para aderir à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, isso mostra um pouco da ousadia, da força feminina no ministério dentro da IPB. Depois nós podemos ver a força feminina na chegada das primeiras missionárias educadoras, como a Mary Parker Dascombe, que veio assumir a liderança da escola americana, que se tornou o Mackenzie, e as suas companheiras, a Elmira Kuhl, a Nene Anderson, e a famosa e importante Charlotte Kemper, lá no Gammon, em Minas Gerais. Mulheres de fibra e de um conhecimento cultural fenomenal, que com toda certeza trouxeram marcas profundas para a vida da IPB, e a força da SAF nacional, que a gente vê aí, fazendo oração, inclusive de madrugada, nesse período da pandemia, pedindo a graça de Deus sobre a IPB. Olha aí, moçada de Cristo, tá vendo? Vocês estão dormindo da meia-noite até as 2 da manhã, e quem está orando por nós? As nossas queridas mães de oração, as meninas da SAF, elas mesmas ali concentradas, conversando com Deus, clamando pela família, pela igreja. Eu queria fazer um destaque especial, o reverendo aqui citou Dascombe. Eu gosto muito da história dela, porque ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Sabe por quê? Na época em que ela esteve à frente do Colégio Americano, que depois se tornou o Mackenzie College, né? Ela foi a
foi tida como a primeira diretora aqui no nosso país. Não existiam mulheres à frente da direção de colégios, geralmente eram homens. Tá aí a relevância, a importância, o próprio Mackenzie fazendo história com isso, e a nossa igreja, através do Mackenzie, também registrando esse dado tão importante, né? Uma mulher à frente do seu tempo. E a gente está falando de 1870, gente. 1870 e 1880, uma década ali inicial. É um negócio de muitos anos atrás, mais de 150 anos, que esse ano a gente comemora 150 anos de Mackenzie também. E outra personagem que ele citou, que para mim também tem uma curiosidade, eu não sabia dessa curiosidade da irmã de Simonton, de ter ajudado aí na dica, ou ela deixou tipo assim, hashtag fica a dica aí, Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição, para quem não sabe, foi citado aqui, tem alguns adolescentes aqui conosco, talvez não saibam, ele foi realmente o primeiro pastor presbiteriano aqui, entre nós, justamente colhido aí por Simonton, né? Simonton participou do processo de ordenação dele logo na sequência. Então, é um privilégio saber que uma das impulsionadoras desse ministério, quem foi? A irmã de Simonton, esposa do Blackford. Fantástico. Olha aí, nomes de mulheres que foram bênção e continuam sendo bênção na nossa história até hoje, através da SAF também. Coisa boa, a gente tem que compartilhar mesmo. Vamos compartilhar essas notícias. Guarde no seu coração para depois contar para outros, tá bom? Beatriz, você já fez a pergunta ou é você agora? Quem é? Eu fiz, agora é o Cadu. Sou eu. Pergunta número 5. Por que o presbiterianismo não tem grande presença na região sul do Brasil? Eu acho que a gente tem que ter feito. A Bia tinha que fazer falando nisso, a Bia é da região sul, hein? A Bia que está aqui, ó, é a nossa vice da CNA da região sul. Eu estive pregando lá em Cachoeira do Sul, reverendo Gênia, há 3 anos atrás, e vários irmãos perguntaram, por que o senhor não vem para cá? A gente arruma uma igrejinha para o senhor aqui rapidinho, né? Mas a questão de ter uma presença pequena no Sul, ela é um fato histórico dentro da IPB e tem a ver com um acordo que nós presbiterianos fizemos com os congregacionais e os metodistas ali por volta de 1920, 1935, de que eles se concentrariam mais no sul do país e a IPB se concentraria mais nas outras regiões. Como essas igrejas têm estado em declínio lá no sul, agora a IPB tem investido, especialmente de 20 anos para cá, na forte plantação de igrejas na região sul do nosso país. Foi um acordo histórico, como vários outros que várias igrejas fizeram no passado, e que mais adiante ele acabou exigindo uma tomada de posição diferenciada para um novo tipo de investimento. Curiosamente falando, em outra live que estava participando ainda essa semana, e é claro, o contexto foi o mesmo, né? Falando sobre o presbiterianismo. E a gente fez uma breve análise, uma rápida análise de como começou essa difusão do presbiterianismo pelo restante do país, saindo ali do centro-oeste, do sudeste. Começou no sudeste, Rio de Janeiro, onde Simonton chegou, Ashbel Green Simonton. De lá, a gente percebe os caminhos indo para São Paulo, logo depois Minas Gerais. Então, o Sudeste começa intensamente a conhecer o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo através da Igreja Presbiteriana, primeiro do que as outras regiões. Na sequência, historicamente falando, e ao mesmo tempo paralelo, houve um avanço para o Nordeste, e aí tem personagens famosos lá no Nordeste, inclusive Pernambuco, que foi um centro forte de evangelização da igreja, e na Bahia. Bahia e Pernambuco receberam uma forte influência do presbiterianismo em primeiro lugar, né? Depois, paralelo a isso, saindo ali pela pontinha do Triângulo Mineiro do Sudeste ali, entrando pelo Centro-Oeste, estado de Goiás, chegando também no Mato Grosso, Rondônia, futuramente depois Acre, mas paralelamente também ali subindo aquilo que conhecemos. Caiu. Ele caiu, estava contando a história. Mas foi subindo para a região amazônica, a fim de alcançar o norte do nosso país. É interessante observar que depois de José Manuel da Conceição, que levou o evangelho para o interior, chegando a Brotas e fundando a terceira igreja presbiteriana do Brasil, logo depois da morte do José Manuel da Conceição, o grande nome que vai levar a IPB para o interior é o reverendo John Boyle, que só vai chegar ao Brasil em 1873.
Ele então resolve se mudar para Bagagem, que era uma cidade próspera no interior de Minas, bem perto de Patrocínio, porque havia acabado de ser encontrado o maior diamante da América Latina ali naquele lugar, o chamado Diamante Estrela do Sul, que hoje deu nome à cidade de Bagagem. Ela mudou de Bagagem para Estrela do Sul. John Boyle, eu que sou aqui de Goiás, é o pai do presbiterianismo goiano. E ele foi o primeiro a chegar aqui lá pelos idos de 1884. E naquela época, quando falava assim, Goiás, os missionários falavam de vir para Goiás, os outros falavam para eles da seguinte forma: o que você quer fazer em Goiás? Lá só tem mato e cobra, não vai para lá não. Mato Grosso foi evangelizado antes que Goiás, porque o nível de analfabetismo em Goiás era um dos maiores do Brasil no início do século XX. Mas, só tentando salvar a sua queda aí, reverendo. Obrigado, reverendo. Esse movimento para o interior, ele começa com José Manuel da Conceição e depois ele ganha grande força com John Boyle. Um dado curioso que eu tenho sempre falado é que o reverendo John Boyle, que não é tão conhecido pela IPB, em alguns lugares, ele é o Hudson Taylor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque o Boyle aplica aqui no Brasil as mesmas ideias que o Hudson Taylor estava aplicando na China apenas 8, 10 anos antes do John Boyle vir para o Brasil. Tanto é que a missão vai chamar a estação do John Boyle de Missão do Interior, o mesmo nome que a missão do Hudson Taylor tinha lá na China. Muito bem, olha aí. Eu achei assim fantástico compartilhar a respeito disso, por isso que eu estou dando ênfase ainda, mesmo não sendo aquele contexto da pergunta feita, que a gente já respondeu sobre o Sul, mas para mostrar como foram as frentes de alcance e de trabalho pelo país. Primeiro no Nordeste, depois na região Centro-Oeste, depois partiu para o Norte. Agora eu dou graças a Deus porque nesses últimos 20 anos a frente de trabalho está toda focada e evidenciada, não só com recursos financeiros, mas as forças de integração, todas juntas trabalhando em prol também ali do sul do país e todas as outras autarquias cientes da necessidade também de investirmos lá. Agora é a hora do sul, chegou a vez do sul. Né? E toma cuidado, porque senão o reverendo Daniel te pega e te leva para lá, o reverendo Daniel do PMC. Estamos à disposição para servir em amor aonde Deus nos levar, mas estamos bem por aqui, por enquanto. Tá bom, entender? Vamos que vamos. Olha lá. Eu quero pastores aqui no Sul. Muito bem. Fala para todo mundo de onde você é, porque tem gente aqui conosco que talvez não conheça de onde você está falando conosco. Gente, eu sou da cidade de Itajaí, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Faço parte do Presbitério Litoral Catarinense, que é parte do Sínodo da Integração Catarinense. Então, eu sou daqui, mas como vice-sul, eu atuo também no todo o estado do Paraná, toda Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul. Então, eu tenho visitado, né, esses estados durante a gestão na CNA. Você quer ver eu deixar ela com raiva, reverendo Hélio? É só falar assim, para quem não sabe onde é que fica Itajaí, é só lembrar do Balneário Camboriú, fica ali do lado, tá? É do lado. Gente, do lado. Onde é que fica Itajaí? Não, mas é uma bela cidade. Eu passei por lá em 7 de dezembro para ir lá para Gramado, mas eu passei por lá. Olha aí, realmente uma região muito bonita e com bastante espaço para também evangelismo, principalmente saindo ali do litoral para o interior de Santa Catarina. Ali nós temos muitas oportunidades de alcance ainda, de presença presbiteriana que não existe ainda como igreja organizada, né? Mas vamos que ainda tem boas perguntas para serem respondidas. É tu, né, Cadu, agora? Não, é a Bia. Eu, né? Eu acho. Pergunta 6. Qual a importância ou contribuição da IPB no desenvolvimento de nosso país? Bom, a maior contribuição da IPB está na área da educação. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, é a maior prova da força do presbiterianismo no campo da educação. Durante muitos anos, o Mackenzie foi considerado a maior universidade particular da América Latina e pertence à IPB. Assim como o Mackenzie, nós temos também os colégios do Nordeste, o 15 de Novembro, o Agner Erskine, o Gammon em Lavras, né? E várias outras escolas de tamanho e importância semelhantes para a sua
região. No campo da educação, por exemplo, quando a primeira reforma educacional no Brasil foi feita logo ali na transição do Brasil Império para a República, o governo federal solicitou o auxílio dos professores, das professoras do Mackenzie, para ajudar a fazer a primeira grande reforma educacional do Brasil. Então, nessa área, a IPB tem grandes contribuições. Também na área de orfanatos, hospitais, nós temos vários hospitais que o presbiterianismo deixou pelo Brasil afora. E eu menciono aqui, de forma até saudosista, o Hospital de Ponte Nova, hoje a cidade de Wagner, na Bahia, que eu tive o privilégio de conhecer em setembro do ano passado. Fui lá conhecer aquele local. Ali tinha um hospital que foi fundado em 1906, que era o segundo melhor hospital da Bahia, numa época que não tinha nem sequer estrada para chegar lá no alto da Chapada Diamantina. Em 1919, uma missionária presbiteriana foi enviada para trabalhar lá, e ela se queixou de que não tinha estrada para chegar no hospital de Ponte Nova, e era considerado o segundo melhor hospital da Bahia naquele tempo. Aqui em Goiás, nós temos a grande história do Dr. James Fanstone, que fundou o Hospital Evangélico de Anápolis, e que trouxe vários médicos para trabalhar aqui como médicos missionários. E um deles é o reverendo Gordon, que fundou o Hospital Presbiteriano de Rio Verde, que é um hospital importante aqui para a nossa região, o Hospital Evangélico de Anápolis, e até mesmo em séries, quando surgiu a chamada CANG, Colônia Agrícola Nacional, os primeiros médicos que trabalharam lá foram 3 médicos protestantes, um presbiteriano, um batista e um cristão evangélico. Os 3 vieram como médicos missionários convidados pelo Dr. James Fanstone. Então, na área da medicina, na área da educação, orfanatos presbiterianos também existiram vários pelo Brasil afora. O mais famoso deles é o de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E aqui em Goiás mesmo nós temos a Samar, que é um orfanato da IPB, bem no centro do nosso estado. Na área política, a IPB já contribuiu várias vezes com nomes para a política brasileira, e as suas escolas formaram alguns daquelas pessoas que se tornaram até presidentes da República. O Café Filho, por exemplo, estudou numa escola presbiteriana na sua infância, de modo que muitos deles receberam formação com influência calvinista e presbiteriana em sua formação. E o fato de agora o nosso presidente convidar 2 presbiterianos para compor o seu ministério é uma prova de que a IPB sempre tem estado pronta a oferecer os seus membros para servir a nossa nação. A nossa grande oração é que esses homens de Deus atuem lá com bom testemunho e que Deus nos preserve de que nessa visibilidade que agora a IPB está ganhando, a gente saia ganhando com um bom testemunho e não com uma outra situação difícil que a gente vê outras pessoas sofrendo por aí. Muito bem. Eu queria lembrar apenas 2, que, é claro, são muitas dessas obras realizadas pela IPB e que contribuíram para o Brasil, né? Mas eu queria lembrar uma no Nordeste e uma outra no Sul. Eu estou tentando separar aqui porque muitas delas o Heavy já disse, então não vou repetir. Eu queria apenas lembrar mais 2. O reverendo Butler, na verdade, lá em Pernambuco, ele também não deixou assim, o hospital. Justo, em Canhotinho. Ele era médico, então atuou durante muito tempo também ali naquela sociedade e trouxe benefícios incríveis para o Estado, não foi só para a cidade, mas para o Estado, deixando ali, por fim, um colégio registrado, que é o 15 de novembro, também na área da educação, né? Está lá registrado no nosso colégio 15 de novembro. Isso no Nordeste. E descendo lá para o sul do país, o pastor falou também na área da saúde. Esse é um dos mais novinhos, né? O Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba está completando agora seus 2 anos aí conosco, né, de história e de existência. Na verdade, o hospital já existia, então o Mackenzie aproveitou para
de uma ocasião, de um momento, de poder adquiri-lo e de poder agora dar continuidade também na área da saúde, aplicando todo o seu conhecimento absorvido nessa área ali na cidade de Curitiba. Então, Curitiba está de parabéns aí, né? Com mais um. A Missão Kaiowá também, entre os indígenas lá no Mato Grosso do Sul, ela oferece, dentre vários serviços médicos, e poucos presbiterianos sabem que os serviços médicos capitaneados pela liderança da Missão Kaiowá, eles são muito relevantes, e quando o governo quis atrapalhar tudo, foram os índios que vieram em defesa da IPB e da Missão Kaiowá. Excelente referência. A gente não poderia esquecer do nosso hospital lá em Dourados, isso mesmo, no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele está atendendo aqueles que foram os primeiros brasileiros. Antes de nós chegarmos aqui, é claro, já tinha, nós sabemos disso historicamente, o povo indígena. E agora o país pode conhecer também através dessa live que ele pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil e há muitos, mas muitas décadas mesmo, tem atuado ali no auxílio, por meio do atendimento na área da saúde para os índios, tanto caiuás, mas que tem outras etnias ali juntas também, reverendo Hélio. Eu não estou lembrado de todas elas, também não estou lembrado, mas são várias etnias ali o atendimento, não só para a missão Kaiowá, dos caiuás, né? Mas temos mais perguntas, vamos para a próxima pergunta, e eu acredito que estamos caminhando para a nossa última pergunta de hoje. Vamos lá! Bia, é você. Eu? Tá. Quais marcas da IPB devo compartilhar com o meu amigo? Essa é uma pergunta muito pastoral, né? Eu queria voltar lá atrás, quando os reformadores levantaram aquelas chamadas 3 marcas de uma igreja verdadeira, né? Que é a pregação da palavra, a administração correta e apropriada dos sacramentos e uma prática bíblica e fiel da disciplina eclesiástica. Então, o que é que eu devo compartilhar com meu amigo? Primeiro, que a IPB é uma igreja profundamente comprometida com as escrituras sagradas. Nosso maior valor, nossa maior dedicação e o nosso maior compromisso é que o povo do nosso país conheça Jesus e a sua palavra. Por isso, nós investimos tanto e tão pesadamente na formação dos nossos obreiros, a fim de que eles possam, quando se aproximarem do púlpito, do quadro de giz ou de uma live como essa, ensinar com segurança quem é Jesus e por que as pessoas devem se comprometer, arrependendo-se dos seus pecados, entregando a sua vida para Ele. Então, em primeiro lugar, eu devo compartilhar que a nossa igreja é uma igreja comprometida com as Escrituras Sagradas e nós cremos que as Escrituras Sagradas são a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós, juntamente com seu Filho Jesus Cristo. Segundo, que essa igreja ela é comprometida com uma prática cristã fiel. Quando diz que a administração correta dos sacramentos é uma marca de uma igreja verdadeira, então a igreja presbiteriana não é uma igreja que vai se entregando a qualquer vento de doutrina que aparece, porque as pessoas acham que é bacana, porque chama atenção e essas coisas. Então, o nosso compromisso é com a fidelidade, é com a piedade, é com uma vida digna diante de Deus e diante das pessoas. E terceiro, que essa igreja é uma igreja que procura se corrigir. Nós somos pecadores, nós somos uma igreja formada por pessoas pecadoras, mas que leva a sério o fato de que Deus chamou para si e separou para si a fim de que nós fôssemos santos, conforme está escrito em Efésios capítulo 1. Deus nos chamou para sermos santos na presença dele. Não é para que nós fiquemos comparando uns com os outros, dizendo eu sou melhor que você, você não é melhor do que eu. Mas é para que nós, de fato, entendamos que Deus nos chamou para andarmos com Ele. Nós somos seus discípulos. Nós estamos seguindo Jesus. João diz na sua 3ª carta que ele não tinha maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. E quem estuda o Evangelho de João e os escritos de João com um pouco de profundidade, vai se lembrar que verdade no Evangelho de João é Jesus Cristo e é o seu Evangelho, a palavra de Deus, porque Jesus diz,
eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, andar na verdade é andar com Jesus. E também o Senhor Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, andar na verdade é andar de acordo com as Escrituras. Eu creio que essas deveriam ser os nossos principais compartilhamentos distintivos. Nós não somos igreja que se considera melhor do que as outras igrejas. Amém. Ou uma igreja melhor do que as outras igrejas. Nós somos igreja junto com as outras igrejas. Não existe uma igreja tão cooperativista como a IPB tem sido com várias outras denominações. E a história da IPB mostra isso. Alguns personagens importantes da nossa história estão ligados ao movimento de cooperação entre as igrejas, como o Erasmo Braga, lá na década de 20 e 30, como o Caio Fábio esteve bastante envolvido na cooperação das igrejas nas décadas de 80 até meados da década de 90. A IPB sempre foi uma igreja que não se achou melhor do que as outras igrejas, e enquanto nós estivermos nesse caminho, eu creio que a bênção de Deus estará sobre nós. Amém. Excelente resposta. É claro que a gente pode compartilhar histórias que foram tão relevantes e importantes para a nossa vida, mas a marca maior não é a história da igreja, e sim o Senhor da igreja, que precisa ser compartilhado em amor, é Ele quem transforma as vidas e quem mostra. Mas se o seu amigo já tem convicção desse chamado, então você terá o privilégio de poder compartilhar com ele, como estamos fazendo aqui, um pouquinho dessa história. Eu vi aqui nos comentários dos nossos internautas, Reverendo Hélio, tem bastante comentário aqui subindo o tempo todo, mas dentre eles está aparecendo assim, nossa, eu quis fazer uma apresentação de trabalho nessa semana na minha escola sobre a igreja, mas descobri depois de participar dessa live que não sei de nada, não dá para fazer, mas tem muita coisa boa que você pode pegar aqui e compartilhar. Olha aí, Eveline, foi a Eveline, aparecendo a Eveline a pergunta, o comentário dela, né? Eveline, fica triste não, a gente aprende e cresce juntos. E se precisar, Reverendo Hélio já colocou o nome à disposição, basta chamar que ele vai estar junto com você também. Depois entre em contato com o Cadu, algum adolescente, ou mesmo secretário sinodal. Isso aqui, Reverendo Hélio, agora é trabalho que nós vamos dar para o senhor, tá bom? Nós vamos dar bom trabalho, porque falar isso aqui publicamente, você pode esperar, vai ter telefonema e virar muitas mensagens dizendo, eu quero ele, manda ele. Ele está à disposição. Gente, ele coloca o coração a serviço do reino. Fiquem tranquilos que, dependendo do horário, do tempo, do dia, agendado direitinho, ele vai estar lá com vocês para poder servi-los em amor também. Tá bom? Reverendo, não vai embora ainda. Nós não vamos nos despedir agora. Nós temos um vídeo curto agora de 2 minutos. Não é, Arthur? O Arthur vai colocar na tela aqui para nós esse vídeo. Ele fala um pouco da nossa história, onde tudo começou aqui no Brasil. Histórias das histórias, mas aqui no Brasil. Como o presbiterianismo surgiu aqui no Brasil. Então vamos ficar atentos e aprender um pouquinho também, gente. 2 minutinhos apenas, vamos lá. Histórias da História. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, junto aqui à Praça da República. Alguns metros daqui, em 1889, foi proclamada a nossa República. E nesta casa onde nós estamos, com esses 3 arcos que aqui estão, nascia a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta foi a nossa primeira casa. Em 1860, havia aqui nesse primeiro piso uma cervejaria. Acima, o nosso salão de cultos. Mais acima, a nossa primeira casa de profetas, nosso primeiro seminário. Mais acima, havia uma residência. A poucos metros daqui, coisa de 600 metros, na rua Silva Jardim, nós temos hoje aquela que é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Histórias da História. Um especial Rádio IPB e Jornal Brasil Presbiteriano.
Gostou desse pequeno vídeo? Então, você pode ouvir e aprender e buscar mais informações a respeito. Entra no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso querido Arthur e a Rádio IPB, juntamente com o Matheus, que também é do jornal, o nosso repórter do jornal Brasil Presbiteriano. Então, eles estão fazendo alguns documentários que estão também em podcast, como alguns estão em vídeo. Então vale a pena conferir, compartilhar. São pedaços de 2 minutos de histórias, assim, da nossa história aqui no Brasil. Vale a pena conferir, tá bom? Arthur, coloca todo mundo na tela mais uma vez, por favor. Nós vamos aproveitar a ocasião. Eu vou passar a palavra aqui, reverendo Hélio, primeiramente para o nosso presidente, porque ele tem uma palavra especial para você também. Então, reverendo Hélio, queria agradecer por o senhor ter aceitado o convite para participar conosco nessa live. Para a gente é muito importante aprender um pouco da história da nossa UPA, principalmente no dia que nós estamos comemorando 161 anos, e que o Senhor continue abençoando a vida do Senhor, da sua família, do seu ministério, nas aulas, no seminário. Que o Senhor possa estar sempre usando a vida do Senhor, tanto para abençoar outras vidas, como o Senhor também abençoou a vida do Revitinho aí no seminário também. Muito obrigado. E foi bênção, Cadu, e foi bênção. Hoje vocês puderam ter um gostinho, um pedacinho disso. Beatriz, por favor, Beatriz, também te concedo a oportunidade. Vamos lá, aproveita. Pastor, é uma honra, um privilégio para a gente ter a sua presença aqui. Foi muito enriquecedor para a gente aprender tanto sobre a história do presbiterianismo. A gente agradece a sua disposição e a gente ora para que o Senhor Deus continue a abençoar o seu ministério, como o Cadu falou, aí no seminário, para que o Senhor continue sendo um instrumento de Deus para abençoar tantas vidas e formar pastores. Amém, muito obrigado. De coração, eu quero registrar aqui a minha particular gratidão pelo tempo concedido, pela disposição de estar aqui com a gente. Eu só liguei e falei, pastor, eu tô dentro. Estamos juntos nessa. É bênção demais, continua sendo bênção. Foi no passado e continua sendo ainda hoje na minha história e agora na história dos adolescentes também. Que privilégio, Heavy. Muito obrigado pela sua passagem. Breve porque infelizmente o nosso tempo já está indo embora. Realmente é uma hora calculada, mas tivemos a grata felicitação de tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, muito obrigado. E eu vou deixar uma porta aqui já meio que escancarada, tá bom? Por favor, volte mais vezes, esteja aqui conosco, ajudando a responder essas questões existenciais dos nossos adolescentes, tá bom? É só chamar que a gente vem com a graça de Deus. Tá bom, tchau, Heavy, até daqui a pouco. Nós vamos continuar agora o programa com uma outra parte do programa e eu vou conceder, eu acho que é a Beatriz que está com a palavra agora, né, Beatriz? Está contigo, querida, vamos lá. Sim, isso aí. Gente, agora a gente vai passar para a parte da UPA pelo Brasil que nós temos feito, onde a gente divulga programações que as UPAs têm feito, tanto UPAs locais quanto federações, sinodais, a maioria delas online, né? Porque a gente ainda não pode se reunir pessoalmente. Então, esse momento é dedicado a isso. Então, vamos começar aí com o primeira divulgação. A UPA local da primeira igreja presbiteriana de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Eles vão fazer no dia 15, que é esse sábado, dia 15 de agosto, pelo Google Meet, uma programação que, não sei se vocês sabiam, eu também não sabia, descobri por essa programação, que dia 15 de agosto é o dia dos solteiros. Olha aí, você tá feliz, né, por causa disso, eu tô sabendo. Ai. É o dia dos solteiros, assim como temos o dia dos namorados. E aí eles estão contextualizando esse dia para fazer uma live sobre namoro cristão, né? Então vai ser nesse sábado, às 19 horas, pelo Google Meet. A preletora vai ser a esposa do pastor lá da igreja de Mogi. Então, se vocês têm interesse em aprender sobre esse assunto no Dia dos Solteiros, essa aí é a programação.
Não só aprender como ser um namoro cristão, mas também ser um solteiro cristão. Que acho que é Eu tô mais... achando que vocês dois estão muito empolgados com o dia 15 de agosto. Eu não sei quanto tempo a Beatriz dá ainda pra quer comemorar comemorar o dia 12, 15 né? de agosto. Então, não sei por quanto tempo você e o Cadu e todos os outros adolescentes que estão nessa condição querem ainda comemorar o dia 15 de agosto, mas eu espero que seja por um tempo gracioso de Deus, entendendo que existe tempo para todas Também as não coisas sei, Heavy, só aqui, assim. e o Senhor nos ensina isso, tá bom? Vamos lá, vamos que vamos, tem mais aviso ainda. Vamos lá. Essa programação a gente já falou por aqui, só que eles entraram em contato pedindo para a gente enfatizar, muito especialmente essa semana, porque a programação vai acontecer nessa semana. Então, nesse sábado também, dia 15 de agosto, das 2 às 5 da tarde, a Sinodal de UPAs Brasil Central, ela está fazendo um drive-thru solidário, que é para arrecadação de cestas básicas. Então, se você mora aí, se você mora perto da Sinodal Brasil Central, ou se é a sua Sinodal, que você faz parte, tem um ponto de coleta em cada um dos presbitérios que fazem parte dessa Sinodal. Então, ali no cantinho, tem o endereço de cada um desses pontos de coleta, quais são as igrejas que vão estar funcionando. Então, se vocês puderem ajudar, morarem aí perto, o pessoal que mora nessa região, aproveitem essa oportunidade de servir ao próximo e demonstrar amor através dessas doações de cestas básicas, tá bom? Se organizem, que vai ser nesse sábado. Puderem não, Bia, eles podem sim, eles vão fazer, você vai ver, daqui a pouco a gente vai testemunhar do que foi feito lá por essa querida sinodal em prol daqueles que tanto carecem. Os tempos estão difíceis, os dias são maus, e a gente precisa abrir o coração e oferecer aquilo que realmente está diante de nós. Sempre tem alguém que carece mais do que a gente. Então dá pra gente tirar um pouco disso e partilhar em amor. Vamos fazer isso, gente lá de Goiânia. Eu sei que essa sinodal está muito concentrada ali em Goiânia. Então, por favor, galerinha de Goiânia, dê um bom exemplo agora, reúne as forças e vamos lá. Vamos dar as mãos e fazer isso acontecer. Isso aí. Bom, gente, a próxima programação e última, se eu não me engano, é da Igreja Presbiteriana de Brotas, que fica em Salvador, Bahia. Eles vão fazer amanhã, quinta-feira, dia 13, às 20 horas, uma live falando sobre feminilidade versus feminismo, com a Simone Quaresma, que ela é escritora, né? Ela tem livros publicados, vocês devem conhecê-la. Vai ser uma live através do Instagram, falando sobre esse tema tão legal. Spoiler, que teremos esse tema aqui na live da CNA também, já está no nosso calendário. Então, fiquem ligados aí. Spoiler, leve spoiler para quem está acompanhando. Mas então, acompanhem essa programação aí, que vai ser muito especial também, da UPA da Igreja Presbiteriana de Brotas. Muito bem. Acho que é isso. Essas são as divulgações de hoje. Joia. E não se esqueçam de seguir a gente, UPA Oficial, no Instagram, porque as perguntas que a gente mostra aqui são colhidas lá no Instagram, na caixinha de perguntas. É o nosso meio oficial de comunicação. Então, aproveitem e sigam a gente lá, se você ainda não segue, para poder ficar por dentro das coisas que a gente posta. Muito bem. Tem mais algum aviso, senhor presidente? Acho que não, Heavy. Só a questão do devo da UPA, que a gente já está um bom tempo aqui batendo na tecla com todos vocês. Devo da UPA. Vamos tocá-la mais uma vez, então. Devo da UPA, para quem não está ligado aí. A gente, da Confederação Nacional, vamos montar um livro de devocionais, 365 devocionais, feito por adolescentes e líderes de todo o nosso Brasil. Então, o link está na bio do nosso Instagram, esse link aí. Então, quem quiser pegar, está lá na bio do nosso Instagram. É pelo Google Docs, é muito simples. Você vai abrir o link e vai estar para você informar as suas informações pessoais, e também vai anexar a sua devocional lá. Tem os padrões certinhos para ter uma padronização do nosso livro. Você enviou uma, não fique com vergonha, envia 10, 15, 20, que a gente precisa da sua ajuda para montar.
Justamente. Eu fico ali olhando aquela imagem do Devo da UPA, pelo menos o link, né? Fico aqui duvidando se alguém vai digitar isso aí tudinho. Enquanto a live tá acontecendo aqui. É grande demais, é letra demais, é número demais. Mas, se você quiser dar um pause depois, rever a cena, ou vai direto no Instagram e clica lá na bio, né? Na biografia, tá no Instagram lá registrado. e no Facebook. No Facebook, na publicação. Isso. Joia, a publicação tá em joia, destaque lá no Facebook, se vocês... Muito bem. Aí facilita muito mais, né? É só um clique, não precisa digitar. Justamente. Mas vamos que vamos. Estamos chegando ao final dessa live. Agradecemos a Deus a presença de todos vocês. Hoje nós batemos outro recorde. Não sei se vocês acompanharam o número de participantes, mas pelo canal ali da IPB e pela nossa rede social, meninas da SAF estiveram aqui conosco, homens da UPH, né? Só não a Mocidade, porque a Mocidade estava lá, estava participando da live deles também, mas o restante da galera, imagino que até gente da UCP também estava aqui conosco, ligado nessa live. Quero crer. Mas vamos que vamos. Pelo horário, meu filho já está até dormindo, mas espero que as outras crianças estejam lá aproveitando, aquelas que podem, né? Tchau, tchau, fiquem na paz. Brigadão, Beatriz, Beatão, Cadu, brigadão pela participação. Semana que vem, novos temas e tem temas fantásticos. A Bia já começou a soltar um spoiler ali, mas que tem coisas muito boas para acontecer nesses próximos... 3 meses de calendário isso aí. 3 meses já programados. Coisas boas acontecerão. Seja sempre bem-vindo. Quarta-feira, por enquanto, às 20 horas, né? Existe aí um sonho de adaptação para algumas localidades, né? Hoje até conversei com um pastor nosso lá do Pará a respeito disso. Depois a gente vai conversar com a CNA a respeito. Mas, por enquanto, às 20 horas, quarta-feira, estamos juntos. Brevemente, estamos de volta aqui nesse Bate-Canal. Tchau, tchau. Deus abençoe. Nos vemos quarta-feira que vem. Meu nome é Maristela Pugsley Werner, eu tenho 54 anos e nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde pequena fui criada pelos meus pais e levada à igreja, e isso ajudou a formar o meu caráter como pessoa e como mãe. Eu sou Natilze Araújo, da Igreja Presbiteriana da Bahia. Nesta igreja conheci o meu amor, namoramos, noivamos e casamos. Eu sou Rafael Coimbra, tenho 6 anos de idade e já sou presidente da UCP. Meu nome é Paola Reis, sou aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu amo essa igreja porque aqui eu tenho uma grande família. Olá, eu sou o Carlos Alberto Pinheiro. Oi, eu sou a Daniela Banks Pinheiro. E esta é a Sabrina e o Guilherme. Somos uma família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, onde pudemos, pela graça de Deus, conhecer o Senhor Jesus desde a tenridade e formar a nossa família, louvando ao Senhor através do seu Filho Jesus. Igreja Presbiteriana do Brasil.